Quem está feliz com a volta do pastor? Tá certo que a igreja é do Senhor, mas o pastor faz falta. Nós estamos felizes pela sua volta, pastor João. Você fez muita falta aqui. Aleluia. Meus irmãos, o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite de hoje. Aleluia. Livro de Neemias, capítulo 8, verso 10. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és amado neste lugar. Tu és precioso nas nossas vidas e sem Ti nós nada podemos fazer, Pai. O que daremos ao Senhor, Deus? O que daremos por este amor constrangedor que nos toma a cada dia? O que daremos pela vida? O que daremos pelo ar que, meu Deus, entra nos nossos pulmões? Pela força que nos move a cada dia? O que daremos ao Senhor pela Tua salvação? O que daremos pelo Teu Santo Espírito em nós, Deus? Pelo Senhor ter nos escolhido para habitar, Pai. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Espírito Santo de Deus. Que nesta noite de hoje a Tua palavra possa inundar os nossos corações, Senhor. Que nesta noite de hoje a Tua voz venha nos conduzir, venha nos amparar, venha nos fortalecer, porque sem Ti nós nada podemos fazer, Pai. As Tuas misericórdias, Senhor, são as causas de não sermos consumidos, Pai. O Teu amor tem nos sustentado, ó Deus, e nesta noite de hoje nós queremos Te celebrar, nós queremos Te render louvor, nós queremos Te render graças, nós queremos levantar as nossas mãos para os céus e declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, o Deus de toda a terra, o Deus dos céus e da terra, o Deus que os anjos Te louvam, que todos se prostrarão diante da Tua glória. Nesta noite queremos levantar um altar de adoração ao Teu nome, queremos levantar um altar de louvor ao Teu nome, queremos declarar que Tu és o Rei das nossas vidas, que Tu és o Rei desta nação, que Tu és o Rei das famílias, que Tu és o Rei da igreja, que Tu és o Rei da glória. Ah, Espírito de Deus, em o nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia. Neemias, capítulo 8, verso 10, diz assim: e Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: agora, pois, ide, comei e bebei gorduras e doçuras, provai do melhor que tiveres, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado a Yahvé, o nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Senhor é a nossa força. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Senhor é a nossa força. Meus irmãos, quando Neemias escreve este texto, ele está falando por um povo que havia acabado de passar por um período de cativeiro babilônico, e no pós-cativeiro, a cidade que havia sido tomada pelos inimigos, cercada, queimada a fogo, o povo estava vivendo um tempo de destroços da guerra que havia acontecido naquele lugar.
E Neemias, ele recebe uma visitação de Anani, um dos seus irmãos, que descreve a ele a situação que Judá se encontrava no pós-guerra. E a situação que é descrita para Neemias é uma situação nada agradável. O capítulo 1 do livro de Neemias vai falar que aqueles que haviam sobrevivido ao cativeiro e estavam vivendo na província ali de Judá, estavam passando por grande tribulação, por privação e por humilhação. Quando Neemias recebe esta informação, ele vai orar ao Senhor, ele se assenta, ele chora pela dor do seu povo, e ele vai orar a Deus, apresentar jejum ao Senhor, lamentando a dor desta nação, lamentando a dor do seu povo. E a sua oração é uma oração muito bonita, porque ele fala com Deus dizendo: Senhor, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra Ti, e não temos obedecido aos Teus mandamentos, e nem respeitado os Teus decretos, e as leis que ordenaste ao Teu servo Moisés. Contudo, lembra-te, por favor, do que prometeste ao Teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre as demais nações da terra, mas se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos, e os praticardes com amor, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais longínquos debaixo do céu, de lá eu os reunirei e congregarei no lugar que escolhi para habitar o meu nome. Ora, estes precisamente são os teus servos, o teu povo amado, que resgataste com teu grande poder e com o teu braço forte. Eu te rogo, deixa o teu ouvido alcançar o clamor deste teu humilde servo, atende a oração dos servos, cujo prazer está em amar com respeito ao teu nome, e faz com que teu servo encontre compaixão nos olhos do homem, a quem levarei ao meu pleito nessa época. E este Neemias, quando faz essa oração, ele tem a sua oração ouvida e respondida, porque ele, como copeiro do rei, se achega até o rei para pedir autorização para retornar à sua cidade e reconstruir os muros assolados de Jerusalém. O rei, ele não somente o autoriza, mas facilita o seu trabalho, porque a causa que estava no coração de Neemias era uma causa nobre. Na verdade, este Neemias se encontrava triste, ele não tinha por hábito andar triste, mas ele se encontrava triste por uma causa nobre. A sua tristeza é porque o sepulcro dos seus pais estavam destruídos, ou seja, a memória do seu povo havia sido atacada. Triste coisa é quando o inimigo, ele tenta roubar uma memória, um legado de um povo que tem uma história com Deus, de um povo que experimentou o amor, o favor, a graça, a misericórdia de Deus. Então a causa de Neemias era uma causa muito justa, era uma causa que com certeza estava no coração de Deus. O sepulcro dos seus pais estava arruinado, as portas da cidade, elas estavam queimadas a fogo. O lugar de entrada, o lugar em que todos passavam e viam, o povo que antes era conhecido como o povo eleito, o povo escolhido de Deus, agora era motivo de escárnio e zombaria perante todas as nações. Mas o Senhor, Ele não se esqueceu do seu povo. Muitas vezes nas nossas vidas, o diabo tenta atacar a nossa mente, que é o maior campo de batalha. Ele tenta atacar os nossos sentimentos, tenta arruinar
as nossas memórias daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, daquilo que já caminhamos com o Senhor, daquilo que o Senhor já promoveu na nossa história. E uma das estratégias que o adversário usa é a estratégia da intimidação. Quando Neemias ele se dispõe a fazer esta reconstrução, a primeira coisa, ele tem a autorização do rei. Ou seja, o rei, ele autoriza uma causa nobre. Escute uma coisa, é desejo do rei que nós venhamos a viver um tempo de restauração. O rei assinou o decreto, mas quando ele vai escolher os oficiais para caminharem com ele nesta grande empreitada, se levantam 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem, e esses homens vão lançar palavras de intimidação, para tentar roubar a alegria de Neemias, para tentar roubar Neemias e o povo do propósito ao qual o Senhor havia estabelecido. Escute uma coisa, o diabo quer roubar a nossa integridade, ele quer roubar a nossa lealdade, ele quer sugar a nossa energia, ele quer destruir o nosso sentimento de piedade, e até mesmo o nosso sentimento de patriotismo. Sim, até mesmo o nosso sentimento de patriotismo, como o sentimento que tomava o coração de Neemias. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, uma mente protegida na palavra do Senhor, uma mente cercada pela palavra do Senhor, é uma mente que protege o corpo. Uma mente protegida é um corpo saudável. Neemias se resguardou naquilo que o Senhor já havia feito. Neemias se resguardou na palavra de Deus, na convicção que o Senhor havia colocado no seu coração, e ele estava sim disposto a reconstruir tudo aquilo que estava destruído momentaneamente. Nós precisamos renovar a nossa mente como reconstrutores, como homens que não se conformam com as ruínas deixadas pelo medo, com as ruínas deixadas por uma pandemia, ou seja lá pelo que for, porque nós carregamos algo, nós temos uma promessa de Deus dentro de nós, nós já experimentamos o favor de Deus nas nossas vidas. Então escute uma coisa, nesses dias o Senhor está destruindo o espírito de intimidação que estava tentando cercar a igreja dele. Neemias, ele alerta o povo sobre esta situação. Capítulo 2, verso 17 a 20, ele vai dizer: olha a situação deplorável que nós nos encontramos, como a cidade está em ruínas, como as suas portas estão devastadas pelo fogo, mas ele usa a sua autoridade, e como um homem cheio do Espírito de Deus, ele diz: vinde, vamos reconstruir os muros, para que não passemos mais vergonha. Eu também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. E diante disso eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E olha, querido, e cheios de ânimo, fortaleceram as suas mãos para a realização deste bom projeto. Existe um bom projeto de Deus para a sua igreja, existe um bom projeto de Deus para a tua casa, existe um bom projeto de Deus para as nossas vidas. E nada, nem ninguém, a não ser nós mesmos, podemos impedir este projeto. Os adversários, quando sabem do projeto, eles tentam
queriam, no começo do projeto, acabar com o projeto. Capítulo 2, verso 19. No entanto, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós. Primeira estratégia do inimigo, zombaria. E depois desprezaram-nos. E depois de desprezar, eles questionaram, dizendo: o que é isso que vocês estão querendo fazer? Lançar dúvida. Nós não podemos nos permitir entrar num lugar de dúvida. Nós não caminhamos por vista, mas nós andamos por fé. Nós não andamos por sugestões do inimigo. Nós não andamos por circunstâncias. Nós caminhamos por certeza. Certeza do que Deus é nas nossas vidas. Certeza que fazemos parte de um projeto inabalável de Deus. E nada vai parar este projeto. E nada vai roubar a nossa alegria de se estar sendo participante de um projeto eterno de Deus. A minha e a tua vida é um projeto do Senhor. Os nossos lares, eles são lugares escolhidos para uma construção do Senhor. Esta nação é uma nação que tem promessas de ser a nação do avivamento, uma nação que exportará missionários para toda a terra. Então, se nós sabemos do projeto de Deus, não podemos nos deixar levar pelo espírito da intimidação e do medo. Eles zombaram, eles desprezaram e eles questionaram. O que é isso que vocês estão tentando fazer? Vocês vão querer se rebelar contra o Deus de vocês. Mas Neemias tinha uma convicção e ele disse: eu afirmei-lhes então, o Deus dos céus fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nesta obra, e nós, os seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Mas escute uma coisa: todavia vocês não têm parte, não têm direito e não têm memorial em Jerusalém. Você sabe por que o inimigo ataca a tua casa? Você sabe por que o inimigo ataca o teu chamado, o teu ministério? Porque ele não tem parte, ele não tem memorial, ele não tem direito. Mas nós fomos comprados por sangue, mas nós somos filhos de Deus, mas nós somos participantes de um projeto eterno do Senhor. Aleluia. Então, o Senhor, Ele nos chama a termos duas coisas. Primeiro, nos levantarmos, posicionamento, nos levantarmos diante do que Ele está fazendo. O que Neemias disse: nós apenas nos levantaremos e trabalharemos, ou seja, nós teremos disposição diante do Senhor. Nós teremos disposição, porque na verdade a obra quem está fazendo é Deus. Porque na verdade a força que move as nossas vidas não é a nossa força. Porque na verdade o renovo, ele não vem de nós, mas o renovo, ele vem do Senhor em nós. É o Espírito de Deus que nos renova, é Ele que nos fortalece. Então, tudo que eu vou fazer é tão somente me levantar, é tão somente me dispor, é tão somente dizer: Senhor, eu estou aqui, faz a tua obra. Faz a tua obra. Mas às vezes se dispor e se colocar de pé não é fácil. Leia comigo Efésios capítulo 6, verso 10. Aleluia. Oh, Efésios 6, 10.
Espírito de Deus. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis no Senhor. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, e embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humilde insistência. Tendo isto em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então escute, meus irmãos, nós temos as armas para ir para a guerra. Não adianta você achar que está isento da guerra, não adianta você achar que a guerra é para um ou para outro, não. Todos estão na guerra, não tem como ficar em cima do muro, mas aí a escolha é nossa: ou nós vamos atacar o inimigo, ou nós vamos meter o pé na porta do inferno, ou nós vamos apanhar calados. Ah, meu Deus, eu creio numa igreja poderosa, eu creio numa igreja poderosa, que vai arrancar das garras de Satanás as famílias que estão vivendo debaixo de um sistema do mundo, porque o nosso governo não é deste mundo, o nosso governo é do céu, a nossa referência é o Senhor. É o Senhor que é a nossa referência. Ah, meu Deus. Então nós precisamos entrar neste lugar de quem vai reforçado para a guerra. O capítulo 3, o verso 3 diz, a parte B assim, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas reforçadas. Precisamos blindar a nossa mente e os nossos corações com trancas reforçadas do Senhor, com trancas na palavra, intransponíveis pelo inimigo, intransponíveis por Ele. Ele, no capítulo 4, vai dizer assim: quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra da restauração das muralhas que estávamos implementando, ele ficou irado, ele ridicularizou os judeus. Sabe, meus irmãos, ele tenta intimidar no começo da obra e também tenta intimidar no meio da obra. Só que nós precisamos continuar. O inimigo questiona a nossa força, mas você não tem força para continuar, mas você não vai ter força para prosseguir. Mas olha para você, você é tão pequeno, tão fraco. Sim, nós somos fracos, mas Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele diz que quando nós estamos fracos, nós somos fortes. Ele não só questiona a nossa força, mas ele questiona
o tempo da obra. Vocês vão conseguir reconstruir isso em um dia. E sabe o que isso gera? Gera ansiedade nos corações. Quando nós não vemos a obra do jeito que a gente achava que ia ser concluída nas nossas vidas, entramos num lugar de ansiedade. E esta ansiedade gera desespero, e o desespero às vezes faz com que saiamos do propósito original de Deus. Mas no nome poderoso de Jesus, eu quero declarar que os nossos corações estão sendo alinhados nesses dias ao projeto do Senhor, ao propósito do Senhor. Que sim, como o pastor Luiz Hermínio diz, somente o Deus de paz vence guerra. Que nós venhamos a entrar no lugar de paz dentro de nós mesmos, para vencermos as nossas guerras internas e também as nossas guerras externas, as nossas guerras a nível de seres humanos que nós somos, as nossas guerras a nível de família, as nossas guerras a nível de igreja, as nossas guerras a nível de nação. Pelo entendimento no Senhor. O inimigo também questiona o que estão fazendo e a qualidade da obra que está fazendo. Meu querido, escute uma coisa: esta obra não é nossa, esta obra ela é do Senhor. Esta obra não é nossa, esta obra ela é do Senhor. Neemias diz que os inimigos ameaçavam. Antes eles ameaçavam, e antes que percebessem qualquer movimento, ou sequer possam acompanhar com os olhos, estaremos bem ali no centro da cidade, vamos liquidá-los, e vamos destruir o trabalho deles. Sabe, os judeus que viviam perto deles, 10 vezes nos advertiam, dizendo: cuidado, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós de uma só vez. Uma das estratégias do inimigo é lançar medo nos nossos corações. É lançar medo. Mas 1 de João, no capítulo 4, no verso 28, vai dizer: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Nós não podemos deixar o medo nos parar, nós não podemos deixar as falácias do inimigo nos pararem, as sugestões do mal nos pararem. Precisamos ter certeza, ter convicção do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, está fazendo na nossa história. Depois de não conseguir parar a obra, eles ficaram furiosos. Eles falavam das raposinhas: olha, sim, vocês já construíram, mas um tanto, mas vão vir as raposinhas e vão destruir o que vocês construíram. Eles queriam causar confusão, preocupação. Mas Neemias uma vez mais disse: nós oramos ao nosso Deus. E levantaram homens para guardarem, guardas para guardarem de dia e de noite, sentinelas. A igreja forte, a igreja inabalável, a igreja que ora. Sabe, meu irmão, eu quero te dizer algo nesta noite de hoje. Deus, Ele te chamou para ser um edificador. Que nada venha roubar a tua alegria de ser participante da obra que Deus está fazendo. Que nada consiga te tirar desta alegria de ser participante do coração de Deus, de ser participante do que Deus está movendo, do que Deus está fazendo. Nós fomos chamados para sermos edificadores. E eu sei que nós estamos em uma grande obra, e nós não vamos parar por qualquer voz, de maneira alguma.
No capítulo 4, no verso 17, ele diz que os carregadores por si mesmos tomavam as suas cargas, e cada um com uma das mãos fazia a obra, e com outra empunhava a sua arma. Com uma mão continuava edificando, e com a outra mão a espada. Sabe, essa espada representa a palavra nas nossas vidas. Não tem como ser uma obra e fazer uma obra sem a direção da palavra, sem a instrução da palavra, sem a proteção da palavra de Deus. Da palavra de Deus. No capítulo 5, Neemias bate de frente contra uma injustiça social. Ele questiona algumas situações ali. Levantou-se então uma grande queixa popular a partir dos homens e das suas esposas contra os judeus. Alguns comentavam: nós e nossos filhos e nossas filhas somos muitos, precisamos de trigo para nossa alimentação. Havia também os que desabafavam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas a fim de conseguir um pouco de trigo para comer. E outros que protestavam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Olha o cenário, queridos, como o cenário é parecido com os dias de hoje. Mas Neemias se levanta como um homem de justiça, e ele questiona os poderosos, ele admoesta os poderosos. O versículo 9 ele diz: então prossegui admoestando-os e dizendo: o que vocês estão fazendo é injusto, vocês devem agir sobre a direção do amor respeitoso para com o nosso Deus, a fim de evitar a zombaria e a humilhação por parte de outros povos, os nossos inimigos. E aí, no verso 12 vai dizer que então eles responderam: restituiremos tudo o que nos pediste, e não exigiremos mais nada deles. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam de acordo com o que prometeram. Neemias, como um líder que defende a causa do povo, que defende a causa do pobre da nação, homem de justiça, e a sua voz é ouvida porque o Senhor estava com ele. Eu quero crer que nesses dias a voz da igreja será ouvida em todas as esferas da sociedade. Eu quero crer que nesses dias a igreja trará uma justiça social àqueles que têm fome, àqueles que têm sede. Eu quero crer que nesses dias, quando o governo falhar, quando os homens falharem, quando as pessoas olharem e verem injustiça em todos os lugares, vão olhar para a igreja, e a luz da igreja vai resplandecer entre os homens. E a luz da igreja vai resplandecer entre os homens, como homens de justiça. Os sacerdotes aqui foram convocados, e nós, como sacerdotes nesses dias, somos convocados para adentrar nas regiões celestiais, para combater o adversário, para combater o medo, para combater a intimidação, para trazer justiça, a justiça de Deus, para trazermos uma verdade de Deus nesses dias. Depois de os inimigos tentarem intimidar no começo, tentarem intimidar no meio da restauração, no capítulo 6, eles tentam intimidar também quando a obra já estava quase concluída. E tendo ouvido Sambalate, capítulo 6, Tobias, Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares,
Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos nos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando-me fazer algum mal. Por esta razão, eu enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e eu não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram este convite 4 vezes. Olha só, meus irmãos, quantas vezes o inimigo tentou parar a obra. E todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. E que resposta? Eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu estou em uma grande obra. Olha que coisa linda que Neemias fala no versículo 11: eu todavia lhe afirmei, deveria fugir um homem como eu. Alguém com a minha responsabilidade deveria sair correndo e me trancafiar no templo, tentando salvar a minha própria pele. Ora, de maneira nenhuma eu deixarei de enfrentar o problema. Por muito tempo pedimos para Deus tirar os problemas da nossa vida. Existe um evangelho aí sendo pregado em alguns lugares, de que você vai para o Senhor e os seus problemas acabam. Não, meu irmão, às vezes os problemas vão aumentar, porque você não vai ter que só resolver os seus problemas, mas problemas de outras pessoas vão chegar até você, e esses problemas também serão teus problemas. Mas escute uma coisa: o Espírito de Deus irá nos capacitar para resolver problemas que nós nunca achávamos que resolveríamos. O Espírito de Deus nos capacitará de uma forma sobrenatural nesses dias. Eu quero profetizar que você será um para-raio de problemas. O que, pastor, que é isso? Eu quero profetizar que você vai, com a graça de Deus, ajudar a resolver o problema de muita gente. Ah, meu Deus, todo problema que um dia foi o que você passou, no outro será a autoridade nova na tua vida, autoridade nova na tua vida. Ai, eu passei problema no casamento, vai ser autoridade sobre famílias que você vai ter. Eu passei problema na saúde, vai ser autoridade que Deus vai te dar. Sabe, declaro no nome de Jesus que esses dias serão dias de ferramentas de Deus sendo entregues nas nossas mãos. Ferramentas do céu, e nós seremos capacitados para manusear estas ferramentas, para utilizar essas ferramentas e restaurar. Homens e mulheres restauradores. Homens e mulheres restauradores. Homens que enfrentam problemas e que pela graça de Deus vencem esses problemas. No capítulo 8, e eu caminho para o fim, Esdras, ele lê a Torá diante do povo. E olha o que diz, que coisa linda, capítulo 8. Então, como se fosse uma só alma, sabe, a unidade, como se fosse uma só alma, o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas. E aí, o texto vai dizer no verso 5: então do alto do palanque, Esdras
abriu a Torá diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente, e assim que abriu o livro, todo o povo se colocou de pé em sinal de reverência. Em seguida ele louvou ao grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu uma só voz: amém, 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 assim seja. E o verso 9: então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor, o nosso Deus. Não vos entristeçais, nem pranteeis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos enquanto ouvia as palavras. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: agora pois, ide, comei e bebei gorduras e doçuras, provai do melhor que tiveres e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado a Yahvé, o nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Senhor é a vossa força. Escute uma coisa, querido: o choro durou uma noite na tua vida, mas a alegria, ela vem pela manhã. Este tempo será um tempo de alegria. Eu quero crer que depois da grande tribulação, das provas que nós às vezes temos passado como igreja, viveremos dias de um avivamento do Senhor, de uma alegria do Senhor. Sim, dias que apontarão para o reino eterno da glória de Deus, para o reino eterno da glória de Deus. Então não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Sabe, Neemias concluiu o projeto, as muralhas foram restauradas, Esdras concluiu o projeto, o templo foi restaurado. E você acha, meu irmão, que o Espírito Santo não vai concluir o projeto na tua vida? Oh, meu Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo, ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, a Ele a glória, a Ele a honra e o poder, a Ele a glória, a Ele a honra e o poder. o Senhor está enviando exércitos de anjos, para pelejarem a favor da tua casa, para pelejarem a favor da tua família. Escute, tome a espada nas tuas mãos. Não é mais tempo de se acomodar no meio da guerra. Existe uma guerra, e o Senhor dos exércitos está conosco. Ele vem marchando vitorioso, Ele vem marchando triunfante, junto com Ele os seus anjos. Da sua boca sai espada aguda, dos seus olhos chama de fogo. Jesus está vencendo as nossas guerras. Jesus está vencendo as nossas guerras. Volta pra ti, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti. Volta pra ti, nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Ao que está sentado sobre o trono,
Todas as vozes do inimigo sejam caladas hoje, sejam silenciadas hoje, sejam silenciadas hoje. Nós damos um comando no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que os teus ouvidos sejam blindados, que o teu coração seja guardado no Senhor, na palavra do Senhor. Você é o que a palavra diz que você é. Você viverá o que a palavra diz que você viverá. Você experimentará o que a palavra diz que você experimentará. Pela fé nós declaramos armaduras de Deus vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Pela fé nós declaramos armaduras de Deus, armaduras da palavra, armaduras que te blindam, que te protegem para ir para a guerra. E ainda que os dardos do adversário venham sobre a armadura, pela fé eles serão apagados. Ah, meu Deus, a boa obra que Deus começou na tua vida, Ele irá concluir. Ele irá concluir. Nós declaramos que esta guerra contra esta doença, ela já foi vencida pelo Senhor no alto da cruz do Calvário. Nós declaramos que essa guerra dentro de você, que te rouba o amor próprio, que te faz entrar num lugar de ansiedade, de depressão, de medo, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra, o Deus de paz está vencendo guerra. O Deus de paz está vencendo guerra. O Deus de paz está vencendo guerra. O príncipe da paz, Jeová Sabaote, Jeová Sabaote, Shekalarabaia, Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos. A morte não tem lugar na tua casa. A tristeza não tem lugar na tua casa. A doença não tem lugar na tua casa. Nós declaramos a vitória do Deus da vida. Nós declaramos: o Deus de Neemias é o nosso Deus. O Deus de Neemias é o nosso Deus. É tempo de restauração. É tempo de reconstrução. É tempo de alegria do Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Nós declaramos as fortalezas do inimigo destruídas pelo poder da palavra. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. É assim que nós vencemos nossa guerra, Senhor. É assim que nós lutamos a nossa guerra.
Ninguém roubará, nada roubará o legado que esses homens e essas mulheres deixarão. Nada roubará, nada roubará, nada roubará, nada roubará o legado da igreja. Nada roubará, nada roubará, nada parará, nada parará. Declaramos nessa noite de hoje, Deus, um tempo novo, um tempo de, sabe, tá vindo aqui o meu espírito, um tempo de resistência, sabe, um tempo de resistência, um tempo de resistência, um tempo que nós seremos como soldados do Senhor, como soldados que não vão esmurecer no meio da guerra. Em o nome de Jesus, receba livramento na tua casa, receba cura, receba proteção de Deus, receba convicção para continuar, para prosseguir, para permanecer. Em o nome de Jesus, que Deus te abençoe.